Girassol, jornal edição de sexta-feira, com atenções sobre os grandes momentos do CAN. Angola está em campo no jogo contra a Nigéria, referente aos quartos de final. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Estamos na luta. Estamos na luta e a torcer. Falta pouco para terminar a partida. E também temos outros destaques para hoje. Por exemplo, a situação da cólera. Luanda foi hoje palco da cimeira extraordinária dos chefes de governo e do Estado e analisou o quadro na SADC. E ainda no domínio da saúde, febre tifoide, detalhes sobre a doença que é uma das mais diagnosticadas no dia a dia, responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas no mundo. Saúde preventiva em destaque na reportagem da semana, com os olhos sobre os cuidados que podem qualquer pessoa estar em situações piores. Zonas úmidas, Dia Mundial, assinala-se hoje em Luanda. A data foi marcada pela plantação de mangais. Sustentabilidade ambiental, do prémio que serve de incentivo às ações que visam a preservação do meio ambiente. Censo Geral da População e Habitação está lançado o processo de atualização cartográfica. O jornal reserva ainda momentos de folia baseados na maior manifestação cultural, o Carnaval. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Ora bem, estivemos a acompanhar momentos que marcam este jogo, o grande jogo que acabamos de acompanhar. Angola não consegue passar pela Nigéria, quartos de final. Mas fica a coisa, Simeão. Caímos, mas caímos em pé e está de parabéns à Seleção Nacional por chegar onde nunca tinha chegado e encher-nos de esperança. E também vale lembrar que continuamos na corrida ao Mundial. Em breve vai ter jogo no 11 de novembro, Angola-Cabo Verde, é sempre aliciante. Vamos continuar a apoiar a nossa seleção, sim. De forma geral, estivemos bem representados. Muito bem representados. E seguimos com outras notícias que completam a agenda de hoje. O Instituto Nacional de Estatística deu início ao processo de atualização da cartografia censitária para Luanda. O município da Samba foi o primeiro. É o processo que antecede o arranque oficial do Censo Geral da População e Habitação, o segundo da história do país desde 2014, vai permitir a confirmação dos limites da divisão político-administrativa. Depois do Distrito Urbano da Ingombota, a atualização cartográfica que consiste em confirmar os limites de bairros e perímetros habitados através da divisão político-administrativa chegou nesta sexta-feira no Distrito Urbano da Samba. Estamos com os agentes cartógrafos, procurar sensibilizá-los e mobilizá-los para aumentarem o nível de engajamento do trabalho que estamos a levar a cabo. Nós temos, a nível da província de Luanda, a trabalharem cerca de 92 agentes cartógrafos, tudo isso para assegurar que a atualização cartográfica na província de Luanda possa manter o ritmo de elevação que nós estamos agora a imprimir. O diretor-geral adjunto do INE, Hernani Luiz, que reconheceu algum atraso no processo de atualização cartográfica na província de Luanda, disse que para os próximos dias seguir-se-ão os municípios do Kazenga e Viana. Portanto, fundamentalmente Kazenga, que para nós é daquelas municipalidades muito importantes que vamos entrar já nos próximos dias. Estamos também a olhar para o município de Viana, que o trabalho naquela localidade também está a bom ritmo já. E nos próximos dias também vamos estar com os agentes cartógrafos, com as autoridades locais. Temos nessa altura uma taxa de atuação cartográfica na província de Luanda cerca de 1/4, o que obriga-nos aqui de alguma forma a acelerar
o ritmo de trabalho. A delegação do Instituto Nacional de Estatística e diretores de departamentos ministeriais e técnicos das administrações municipais e distritais, que antes foi recebida pela administradora do município de Luanda, considerou fundamental o envolvimento de todos os atores do Censo Geral da População. Os coordenadores de bairros conhecem muito melhor a circunscrição das zonas onde estão a liderar, possam facilitar o trabalho dos cartógrafos, dizendo onde começa um determinado perímetro, onde é que termina o outro, a fim de fazermos um trabalho de georreferenciação na atualização cartográfica com rigor e com a qualidade que se pretende. A base cartográfica é um dos instrumentos de planificação e execução do recenseamento que tem como uma de suas finalidades assegurar que todo o agregado familiar seja visitado, garantindo desta forma que todas as pessoas em qualquer parte do país sejam recenseadas. Saúde. Um dos pontos muito importantes de nós prevenirmos a nossa saúde é nós escolhermos aquilo que nós vamos comer. Ter muito cuidado com o lixo, águas paradas. O bem sagrado que depende das nossas escolhas. A saúde faz muitas campanhas gratuitas. Caminhar, reduzir as gorduras, mas isso às vezes nós não acatamos. A cultura de prevenção no meio familiar. Preferimos mesmo que a família toda adquirisse esses hábitos alimentares já desde pequenininhos e já estão todos habituados também. Opções entre o que salva e o que pode derrubar. O diabetes e tantas outras doenças, o açúcar é um grande vilão. Saúde preventiva. Na reportagem da semana. Epidemia de cólera. Estratégia de prevenção e combate na SADC. Em destaque. Mais à frente, no Girassol Jornal, Luanda ganhou hoje uma nova instituição escolar que vai contribuir para a formação de crianças e jovens no domínio das artes. A escola está localizada no município da Samba e é composta por 10 salas de aulas. Poder aprimorar os seus conhecimentos na arte do canto. Trata-se da nova escola de arte localizada no distrito urbano da Samba, que numa primeira fase vai poder formar mais de 2.700 alunos. A escola conta com 10 salas de aulas e são ministradas aulas de violino, dança, artes plásticas e outras artes. Agradeço muito a Deus porque antes não tínhamos uma estrutura em condições e hoje temos um espaço onde podemos aprender à vontade, onde conseguimos encontrar aquilo que é a harmonia, não só na estrutura, mas sim em cada um de nós que vem para mostrar, dar o amor às crianças e também o amor que o nosso diretor tem nos transmitido todos os dias. Realmente é de louvar e agradecer este bem-aja que nos fizeram. Você se lembra do jovem Kelso Afonso, que foi resgatado do mundo da criminalidade pela escola Camunga? Hoje se tornou professor de violino e é um orgulho para os seus colegas. Sinto-me feliz, sinto-me honrado, principalmente por poder participar na formação de muitos jovens, assim como muita gente participou também da minha. Eu entrei aqui na altura, eu estava a fazer a 7ª classe e hoje em dia estou no ensino superior, sou bacharel e agradeço muito por isso. Uma volta ao passado. Os alunos aprendiam a arte com muita vontade, mas em condições precárias. Era neste lugar onde crianças e jovens aprendiam, apesar do perigo que o lugar apresentava, céus descobertos e péssimas arquiteturas arquitetônicas. Depois de muitos anos em péssimas condições, hoje a realidade é esta. Crianças e jovens vão poder aprender a arte, agora com maior dignidade. Na verdade, me sinto muito feliz e muito grato com todos aqueles que apoiaram este projeto, e, sobretudo, e principalmente o Dr. Hugo Teles.
foi a pessoa muito principal que deu esta carta na mesa para podermos realizar, não é? Ou poder realizar o nosso sonho, que é o meu sonho das crianças, de todos nós. Na verdade, daqui para frente, nós continuaremos a trabalhar com humildade, com respeito, pensar sempre para Angola e desenvolvermos e formarmos quadros para poderem, na verdade, contribuir para o desenvolvimento de Angola. A educação cultural e artística nas escolas enriquece a experiência educacional e a vida dos alunos, promovendo a apreciação estética, o pensamento crítico e a compreensão das diferentes manifestações culturais e artísticas na sociedade. Está de volta a informação outra vez. Boa noite. Luanda foi hoje palco de uma sessão extraordinária da Cimeira da SADC, orientada pelo chefe de Estado angolano, na qualidade de presidente em exercício da organização. O evento que decorreu em formato virtual. Os chefes de Estado e de Governo analisaram essencialmente a questão do surto de cólera que assola a região. E o presidente João Lourenço disse ao intervir na Cimeira que o momento exige uma resposta coletiva e coordenada entre os Estados-membros para evitar que o surto se propague. A Cimeira decidiu adotar medidas que visam combater o surto de cólera e exortou os Estados-membros a desenvolver e implementar planos multissetoriais de resposta que englobem desastres naturais e efeitos climáticos para o ressurgimento da doença com vista ao controle eficaz da propagação. Na abertura dos trabalhos, João Lourenço, presidente de Angola e presidente em exercício da SADC, lembrou que a prevenção continua a ser a melhor forma de combater a doença. A nossa luta contra a cólera exige mais do que o simples tratamento médico. Ela requer uma estratégia abrangente que integra a promoção da saúde nas comunidades, cuidados de saúde de qualidade, gestão eficaz de casos e o uso estratégico de vacinas orais contra a cólera como medida preventiva. Contudo, muitos dos nossos países dispõem de recursos limitados para a aquisição de produtos médicos, vacinas, testes e reagentes laboratoriais para a prevenção e a gestão adequada e oportuna dos casos. Para o Presidente da República, João Lourenço, surtos desta natureza trazem à tona mais uma vez a necessidade de a região austral de África apostar na indústria farmacêutica. É urgente que se fortaleçam os mecanismos de transferência tecnológica e se invista em fábricas para a produção local de medicamentos, de produtos médicos e vacinas, visando a autossuficiência, garantindo também o desenvolvimento econômico e tecnológico, criando empregos e incentivando a inovação do setor farmacêutico da nossa região. Presidente da República e da SADC, João Lourenço, quando falava hoje na Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que analisou e recomendou ações para o combate contra a cólera. No final da Cimeira, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, referiu que até o momento mais de 400 mortes foram registradas na região austral de África. Desde essa altura já temos o registro de mais de 660 mil casos, com mais de 4 mil óbitos, e vale referir que, na altura da quadra festiva, a início deste ano, com a mobilidade das pessoas e essas alterações climáticas, houve um aumento considerável de casos na Zâmbia, no Zimbábue e também em Moçambique. Com exceção de Angola, Namíbia e também Botsuana, a maior parte dos países na região tiveram casos. Cerca de 80% dos casos estão na região da SADC. A Cimeira recomendou igualmente o reforço da colaboração regional nas áreas de avaliação do risco de surtos transfronteiriços e de vigilância da saúde pública, a fim de melhorar a detecção precoce e a prevenção de doenças propensas a surtos. A região da SADC está desde janeiro de 2023 assolada por um surto de cólera, com o registro de casos até o último domingo em 5 países, designadamente Botsuana, África do Sul, Moçambique, Zâmbia e República Democrática do Congo.
E o dia hoje foi marcado pela plantação de mangais a nível do distrito dos Ramiros. A campanha foi prestigiada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. E decorreu em alusão ao Dia Mundial das Zonas Úmidas, que hoje se assinala. No palco da plantação, a Vice-Presidente da República voltou a alertar para a importância de promover ações que concorram para um meio ambiente mais saudável. A Vice-Presidente da República destacou a importância da contínua proteção e preservação dos mangais e também da necessidade de se envidarem esforços para que esse processo conte com a intervenção científica. Sem estudos científicos sobre a dinâmica hidrológica dessas zonas úmidas, não é possível termos resultados maiores. Precisamos desses dados para sermos mais assertivos nos nossos programas e implementarmos, obviamente, com a participação de todos. Esta atividade interpela-nos a todos, porque os mangais têm uma elevada produtividade também pesqueira, grande impacto no produto interno bruto. Mais receitas, podemos financiar mais e melhor os projetos de desenvolvimento a nível do país. E, portanto, devemos todos participar para que tenhamos o usufruto de todos os benefícios provenientes dos serviços desses ecossistemas, mas que também deixemos a usufruto das gerações futuras. Esperança da Costa, que falava à margem do ato de celebração do Dia Mundial das Zonas Úmidas, decorrido no Tapo dos Ramiros, em Luanda, destacou também a importância da preservação dos mangais para o fomento do turismo. Que desovam aqui. Para além disso, as copas das árvores são autênticos berçários para as aves marinhas nossas, autóctones do país, mas também todas as aves migratórias internacionais que aqui procuram o repouso. Isto vai fazer com que nós tenhamos mangais saudáveis e possamos ter a atratividade e o olhar de vários turistas. Possamos nós atingir esse segmento de turismo que quer olhar para a biodiversidade angolana, quer fazer investigação, porque isto é um campo aberto. Em alusão ao Dia Mundial das Zonas Úmidas, foram nesta sexta-feira plantados cerca de 20 mil mangais. Uma iniciativa da organização ODGIVA contou com o apoio do Ministério do Ambiente e parceiros nacionais e internacionais. Se tem mangás, nós temos mais fonte de subsistência, isso quer dizer que estamos a atingir o objetivo Fome Zero, complementando, por exemplo, as ações da agricultura. Internacional das Zonas Úmidas, que o país tem outras zonas úmidas e tem uma organização que se chama Ramsar, a Convenção de Ramsar. Temos atualmente 11 zonas úmidas inseridas nesta organização e pensamos evoluir com mais zonas úmidas nos próximos meses ou anos. A organização ODGIVA conta com o apoio da comunidade no processo de plantação dos mangais, como o caso destas crianças que aqui se encontram. E no que diz respeito à proteção desses espaços, a organização conta com os guardiões, que são também os residentes da comunidade, como o caso do senhor à minha direita, que tem o papel de impedir a destruição, o abate e o corte dos mangais. Apesar de todas essas estratégias, os membros da ODGIVA manifestam a necessidade da criação de uma lei que visa a proteção dos mangais. Gostaríamos que tivesse uma lei específica para a proteção dos mangais. Dessa maneira, estas zonas estariam bem mais protegidas e nós não teremos um argumento para ir contra os malfeitores, ou seja, aquelas pessoas que querem degradar estes ecossistemas. A campanha de plantação de mangais marca também o compromisso de Angola com a Convenção de Ramsar, da qual o país se tornou parte em outubro de 2021. Essa convenção visa proteger as zonas úmidas e promover uma reflexão sobre a sua importância. Pois e ainda que em Luanda, o dia hoje foi marcado pelo lançamento do Prémio Angolano de Sustentabilidade Ambiental, que é destinado ao incentivo das ações direcionadas à preservação do meio ambiente. Podem concorrer ao prémio a empresas, entidades coletivas e individuais, com candidaturas abertas a partir do dia 5 deste mês até 15 de maio. Os Objetivos de Desenvolvimento de um Ambiente Sustentável são para as duas instituições privadas um apelo global para acabar com a ação que coloca em risco o meio ambiente e o clima.
bem como garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de um ambiente cada vez mais limpo, de paz e de prosperidade. O objetivo do prémio é, na verdade, dar visibilidade àquelas organizações e pessoas individuais que têm feito alguma coisa para visando a sustentabilidade ambiental. Os efeitos negativos, por exemplo, das alterações climáticas, nós já sentimos. Anteriormente falava-se que temos que preservar o ambiente para pensar nas gerações. Hoje a nossa geração já sente os impactos negativos. Então, nós queremos dar visibilidade a essas boas práticas no sentido de a gente reduzir o impacto e, na verdade, conservarmos o meio ambiente. Para uns, o lançamento da atividade vai melhorar a situação do lixo em algumas localidades. A expectativa de todos é que consiga congregar o maior número de candidatos possíveis, né? Porque não só sai a ganhar a organização, mas todo o nosso solo, toda a nossa ecologia sai a ganhar, porque vai impactar diretamente na vida de todos. Recentemente eu estive nas praias daqui de Luanda e verificamos muito lixo. Então há a necessidade urgente de se implementar programas, atividades que visam melhorar o meio ambiente. O concurso será realizado todos os anos no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, comemorado a 5 de junho, abrange todas as pessoas, desde que promovam o meio ambiente. Vamos fazer uma recolha e pesquisa de dados, independentemente das inscrições individuais, coletivas. A tendência do prémio é fazer com que haja uma valorização. E essa valorização pode ser também monetária, pode ser com certificado, pode ser com a atribuição de qualquer um meio. Fica representativo como tendo sido valorizado como o melhor. São muitas as regras, não é? Desde requisitos e benefícios sociais. Não basta que seja um projeto, que este projeto tenha um grau e um impacto para a vida das populações. Está aberto a todos, desde que toque ou se refira a matérias ambientais. As inscrições para o Prémio Angolano de Sustentabilidade Ambiental, que decorrem de 5 de fevereiro a 15 de maio, é de iniciativa das empresas privadas Semente Viva, Lespa Ambiente, ambas de consultoria ambiental. O prémio abrange o público-alvo que opera em Angola em diferentes setores e que desenvolvam programas de ação que produzem reflexos na defesa da sustentabilidade ambiental. A gala de premiação acontece no dia 6 de junho deste ano. E avançamos para a saúde. Falamos agora de febre tifoide. A seguir, a doença é bacteriana, responsável pela morte anual de mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cá entre nós, a febre tifoide também é uma das doenças mais diagnosticadas no dia a dia. Apesar de conhecida, pouca gente sabe como se prevenir dela. A febre tifoide, uma doença infecciosa que mata mais de 1.000 pessoas por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, deixou uma experiência desagradável para aqueles que a enfrentaram e hoje os cuidados têm sido redobrados. Já tive a febre tifoide durante 15 dias. Sim, combati a febre tifoide. E não tive uma boa experiência. Tive a febre tifoide através da água que não estava bem tratada. Antes bebia água sem ser fervida, agora fervo a água antes de consumir, lavar bem os alimentos, lavar as mãos antes de comer ou antes de preparar alguma refeição. Fiquei bem regrada, de tal forma que agora eu consumo água fervida e também presto bastante atenção na cozedura do alimento para que não haja a presença da Salmonella typhi, que é a bactéria que causa a febre tifoide. Nós podemos diagnosticar a febre tifoide quando o paciente apresenta um quadro de astenia marcada, sensação febril. Geralmente esta pessoa pode apresentar febre de 39 a 40 graus, tem dor abdominal, há pacientes que podem queixar-se de diarreia, outros queixam-se de obstipação, ou seja, dificuldade em defecar, tem dores osteomioarticulares, ou seja, tem dor muscular, tem dor articular também. Há pacientes que podem apresentar vômitos e cefaleia ou a dor de cabeça. E quando não tratada com urgência, a febre tifoide pode desencadear complicações no organismo. Complicações como uma perfuração visceral,
ou mesmo a hemorragia intestinal, são complicações que podem colocar esse nosso indivíduo, né, esse nosso paciente em risco. Então é necessário, mediante a sintomatologia, o paciente procurar, ou o indivíduo em causa procurar um centro de saúde, um hospital mais próximo, para então fazer-se o diagnóstico prévio e também o tratamento antepadamente a estas complicações. Temos outras formas de transmissão, como por exemplo a transmissão sexual, sexo anal oral, ou mesmo aquelas moscas. Nós sabemos que as moscas têm muito contato com fezes e posteriormente com a alimentação. A especialista destaca os métodos preventivos dessa patologia que se espalha por meio da água não tratada e de alimentos contaminados. Higienização pessoal, né? Geralmente ao sair da casa de banho, o indivíduo deve lavar as mãos. Ao preparar alimentos, deve lavar bem os alimentos e também lavar a mão antes, durante e após a preparação dos alimentos. E a boa higienização dos alimentos, sobretudo aqueles que nós comemos crus, como a salada, né? Segundo a chefe do Departamento de Saúde Pública do Governo Provincial de Saúde de Luanda, doutora Neuza Lazari, a capital do país registrou em dezembro de 2023 27 mortes de complicações associadas à febre tifoide, e a Organização Mundial da Saúde destaca que são registrados entre 11 e 20 milhões de casos por ano no mundo, com uma média de 160 mil mortes, atingindo principalmente as comunidades que vivem em condições de vulnerabilidade. E na reportagem da semana de hoje vamos falar de saúde preventiva, até porque estamos em dias de alerta de prevenção contra surtos. E doenças que podem ser evitadas quando os cuidados são redobrados. Um dos exemplos mais citados é saber, por exemplo, como lidar com a nossa alimentação. Muitos mais outros exemplos temos para trazer, então acompanhe a reportagem com a assinatura da Susana Ângelo. Muitos, por exemplo, que não têm conhecimento, acham que tem que ser com a receita, mas a prevenção tem que ser não farmacológica. Saneamento básico, higiene, água em quantidade e de qualidade. A chave da saúde preventiva no combate aos surtos e epidemias. E o que sabem as pessoas sobre saúde preventiva? Quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós cuidamos da nossa mente, quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos a nos prevenir para que as doenças não aconteçam. Esse mestre em saúde pública explica a cadeia à volta da saúde preventiva ou cuidados primários de saúde. As ações que vão se realizar visam essencialmente que não haja doença entre as pessoas e encontrar no seio das pessoas supostamente saudáveis, encontrar os doentes, prevenção secundária. Nos últimos anos, o continente africano tem enfrentado vários surtos e epidemias. Marburg, febre amarela, Covid-19, malária, cólera. Só para citar as doenças que começam com uma febre ou diarreia e muitas vezes acabam em morte. As doenças podem ser prevenidas com lavagem das mãos, cuidados em casa, tratar a água para beber, tirar as águas nas plantas devido aos mosquitos, sendo o mosquito vetor da malária. Angola continua na mira do mosquito que leva muitos pacientes aos hospitais de Luanda, sobretudo nesta época do ano. O Anófeles trouxe paludismo às lentes deste laboratório. É muito Plasmodium, parasita que provoca a doença, porque não houve prevenção. Nos últimos meses aqui é uma enchente enorme. Os casos de Plasmodium são os casos mais sonantes. A luta do Ministério da Saúde, ultimamente, é trabalhar mesmo na prevenção da malária em Angola.
Um quadro que pode ser invertido com pequenas ações e que a população conhece ao pé da letra. É só ferver sempre a água, ter muito cuidado por causa das crianças para não apanhar essas doenças. Ter muito cuidado com lixo, águas paradas, mosquito, prevenção de que mosquiteiro, as hortaliças, lavar, desinfeitar com lixívia. É o líquido mais precioso do mundo, mas também o veículo de transmissão de doenças. Negligenciam porque eles dizem, pá, já costumamos beber essa água, não morremos e hoje vou ferver por quê? Vou continuar mesmo assim. E quando há aquelas enxurradas, todo o lixo vai para o rio. Há um ano que o hospital deixou de ser a segunda casa da família da empreendedora Marcelina da Piedade Lourenço, devido à água que adquire por meio de caminhões cisterna. É uma água potável, mas como nós não temos a segurança da proveniência da água, nós utilizamos essa água só para o uso da higienização da casa e higiene pessoal. Para a higienização pessoal, nós utilizamos a lixívia. A prevenção não é útil só contra os mosquitos. Quem tem hipertensão arterial e corre o risco de morte depende essencialmente de suas ações para não ficar com sequelas de um acidente vascular cerebral, o AVC. E Marcelina, que achava que a água era o único inimigo, descobriu cedo, aos 26 anos, o que a levou a ter hipertensão. Nunca pensei que o sol seria o meu maior inimigo, nunca pensei nisso. Os hábitos alimentares, exercícios físicos, com esses métodos todos nós podemos evitar muitas doenças. Só uso os medicamentos porque é obrigatório, porque tenho que cuidar da minha saúde. Um dos pontos muito importantes de nós prevenirmos a nossa saúde é nós escolhermos aquilo que nós vamos comer. Nem mesmo a falta de sal tirou o gosto de viver dessa mulher. Feijão de olho de palma, uma boa pescada frita com molho de escabeche. Sinto saudade dessas coisas. Mas como quero viver mais tempo para cuidar dos meus filhos e da minha família, então prefiro mesmo não usar esse tipo de coisas. 34% dos angolanos têm hipertensão arterial, segundo os dados de 2023, divulgados pela Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares. Reduzir o sal, caminhar, fazer exercício físico, reduzir as gorduras, mas isso às vezes nós não acatamos. Na luta contra as grandes epidemias e surtos, escolhe a ser consciente e tome nota. Se nós prevenirmos já a partir da base, não vamos chegar ao extremo. Formação, novos magistrados e auditores no mercado. Momentos em destaque. E continuamos a informar. Na Assembleia Nacional, o dia hoje voltou a ser de debates nas comissões de especialidade. Os deputados analisaram a proposta de lei da atividade de jogos. A competência do Instituto Nacional de Supervisão de Jogos fez surgir no Parlamento um debate aceso. Os deputados da primeira, segunda e sétima comissões de trabalho de especialidade deram início às discussões na especialidade da proposta de lei da atividade de jogos. As dúvidas foram apresentadas e a análise dos parlamentares foi artigo por artigo e capítulo por capítulo. Como é que vai ser feito isso? Isso é que subjetivo. Isto é, durante a supervisão, que eu vou acompanhando a entidade e a entidade, pela conduta de mercado, vai tendo ali algum comportamento, violação de normas, incumprimento, se calhar, mesmo de normas, aí já é possível eu ver a idoneidade. Mas no início da atividade, ele ainda não entrou, ainda não conheço. Pode ser até uma pessoa que está a habilitar-se à exploração pela primeira vez, não tem histórico no mercado. Como é que vai ser feita a avaliação de idoneidade? Não se vai referir. Eu tenho dúvidas de que se a norma for
dessa natureza tão subjetiva, ela não acarrete demasiada discricionalidade de quem regula o mercado para definir quem entra e quem não entra. E não é isso que nós queremos. Se por um lado o Executivo propõe que o Instituto Nacional de Supervisão de Jogos seja responsável por definir o capital social mínimo das entidades exploradoras de jogos, os deputados têm entendimento contrário. O capital social mínimo para as entidades exploradoras de jogos é fixado pelo órgão de supervisão de jogos. O que eu quero dizer é o seguinte: essa competência, na verdade, não é do órgão de supervisão de jogos, porque essas competências são delegadas. E se nós colocarmos já na lei que é este órgão, nós amarramos quem tem o poder de delegar. Não se belisca essa possibilidade que o titular do Poder Executivo tem de fazer uma reorganização interna das funções. Ou seja, mantendo-se como está, o Parlamento não estaria a fazer uma delegação original ou originária de competência. Continuaria em aberto, sendo que a entidade que vai exercer essa função de supervisão pode ser qualquer uma que o titular do Poder Executivo decidir no momento próprio. Tais indagações e questionamentos, bem como as contribuições dos deputados da Assembleia Nacional, foram acolhidas pelo Executivo, representado na sessão pelo Ministério das Finanças. Em princípio, acreditamos que no ordenamento jurídico angolano haverá sempre um órgão de supervisão de jogos. Que entidade vai desempenhar a função de órgão de supervisão de jogos, penso que poderá estar ao cuidado do titular do Poder Executivo definir. Se considerar mais adequado ficar apenas sob cuidado do titular do Poder Executivo e depois repassar esta normalização do capital social mínimo para a lei própria, também estaremos de acordo. A proposta de lei em discussão na especialidade aqui na Assembleia Nacional estabelece locais e zonas específicas que poderão albergar casas de apostas. De acordo com a proposta, o direito de exploração da atividade de jogos de casino é reservado ao Estado, só podendo ser exercido por uma sociedade anônima mediante concessão precedida de concurso público. O presente diploma estabelece 6 províncias para a exploração de jogos de casino, designando-as como zonas de jogos permanentes. As províncias são Cabinda, Malange, Luanda, Benguela, Huila e Namibe. Análise que marcou o dia na Assembleia Nacional. O Instituto Nacional de Estudos Judiciários, em Luanda, certificou novos magistrados e auditores. São mais de 300. Na cerimónia da entrega dos diplomas teve lugar hoje. Vocacionado à formação de magistrados judiciais e do Ministério Público, bem como de outros operadores de justiça e judiciários dos registros do notariado, da identificação civil e criminal e da defesa pública, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, desde a sua criação, formou um total de 1.473 magistrados, sendo 764 juízes e 652 procuradores. Mais uma etapa cumprida, mais uma etapa ganha por todos nós, pelas nossas famílias, pelo país e por todos aqueles que durante esse caminhar nos apoiaram, especialmente as nossas famílias que consentiram a nossa ausência. Com certeza, mais uma etapa cumprida, consentindo vários sacrifícios, dentre eles estar distante da família. O Procurador-Geral Adjunto da República e formador faz balanço positivo. Foi mais uma etapa porque, como estamos aqui a viver um momento particular, que é da certificação, portanto, dos nossos últimos auditores, que foi objeto de mais um trabalho da nossa parte. Eu penso que o balanço há de ser positivo, porque se reparar bem, nós acabamos gerando cerca de 364 novos auditores. É uma cifra significativa, é uma cifra, portanto,
que nunca tinha sido alcançada. O Instituto Nacional de Estudos Jurídicos, enquanto escola de formação de magistrados e outros operadores da justiça, tem um papel relevante na democracia do Estado. O real objetivo da formação, tanto por norma, é aquilo que deve acontecer anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos Judiciários, que é uma escola de profissionais para a magistratura. Eu faço o balanço positivo porque foi uma primeira vez que nós recebemos tantos iniciais, né? Tantos cidadãos para este concurso. Este concurso foi muito especial e tivemos também um aproveitamento razoável, porque se nós tivermos em consideração que o número clausos que nos haviam dado para as duas magistraturas após formação eram de 200 e nós acabamos por tirar 364, cremos que foi uma formação com um aproveitamento especial. Portanto, eu gostaria de, nesta altura, dar um agradecimento muito especial, não só aos anteriores responsáveis do INES, que foram quase que os cabeças iniciais, como o Dr. Chipilica, o Dr. Capeça, que já foi também diretor do INES. O encerramento da formação inicial de magistrados e a outorga de certificados aconteceu hoje no Palácio da Justiça. Pois, e da atualidade internacional para o Carnaval, Festa do Povo está no ar. A maior manifestação cultural de sempre que, entre nós, já mexe com todos. No Carnaval Folia temos novas histórias. Veja agora a reportagem. Vindo de 9 municípios de Luanda, os grupos carnavalescos continuam a apostar no Semba, Varina, Cabetula, Kazukuta, Kiela e outras versões culturais. Isabel Ventura é uma das fundadoras do grupo Kiela. A anciã e conselheira do grupo começou com um conjunto de amigos. Hoje, com mais de 60 anos, a idade já não permite que tenha a mesma agilidade e saúde necessária para acompanhar o grupo. No entanto, carrega nos pés as histórias das danças e dos carnavais que viveu. Começamos a dançar com 12 anos de idade. Até completei os 79 quando deixei de dançar. Agora já minha filha que ficou no meu lugar, o Leão Kiela, e deixei já para ele, dança da família. Naquele tempo, as minhas irmãs, minhas tias, família, a dançar o carnaval. Começamos no óbito do nosso tio da ilha, Papá João, que morreu, João Manino, aí no Centro da Saúde, no Mergado. Fomos no óbito, morreu naquele tempo. O óbito faz 3 meses. Mas depois aí a gente dançava ainda cabrota, não era ainda aquela. Então os homens pescadores ficaram mal, foram falar na nossa mãe, nas nossas tias, vocês, Mukele Langobo também. Não vão mais nas vossas casas, vocês têm marido. Então os homens falaram assim com ciúme. Quando foram, as mães velhas nos chamam, as crianças, venham aqui. Os nossos maridos falaram que tu quer Langobo também, Quimbundo. Então, a mesma coisa, só amanhece no óbito em português. Então, vamos deixar o cabrota, vamos fazer aquela. Com a gente só amanhecemos no óbito. O Semba e o Quimbundo são 2 características do grupo carnavalesco União Mundo da Ilha, vencedor de mais de 10 edições do Carnaval. Para quem viu a formação do grupo pelos olhos do pai, Tunisha Miranda acredita que, graças a alguns amigos simpatizantes, o grupo tem conseguido alcançar os seus objetivos. Filiações obrigam sustento. Quem dirige associações dessas tem que comparticipar e às vezes até tirar do pão da boca dos filhos de casa para a coisa andar. Meu pai primeiro, quando ele entra para a União Mundo, ele era empregado de balcão do tempo colonial. Quem trabalha na loja é que alimenta os outros. Ele chegou a ser o presidente, tinha condições de sustentar o grupo ou de dar um pouco mais. A inovação e a qualidade são as principais marcas do Carnaval deste ano, com os grupos a prepararem coreografias especiais, nas quais
sobressaem um pouco das suas próprias culturas, mas com traços contemporâneos. O mundo da ilha é o papão do carnaval, como todo mundo sabe. É um grupo histórico e é um grupo que está sempre com a inovação. Temos a veste própria e estamos a tentar também entrar na onda da inovação. Por quê? Porque isso é importante no grupo. Podemos lembrar do passado, mas temos que estar sempre no presente. Segundo o secretário da Associação Provincial do Carnaval de Luanda, Antônio de Oliveira, o carnaval deste ano vai contar com a participação de 13 grupos da classe A, 15 da classe B e 16 na classe infantil. E assim termina a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Ficam os votos de continuação de ótima noite. Passe bem. Estamos juntos até amanhã. Boa noite.